VHS Podcast. Vilões, heróis e sarabulho. When you tell Josh Baskin to act his age, Gross. remember, I made this wish on a machine and it turned me into Uma a grown-up. comédia he com o Tom already Hanks. is. What is so special Durante os about anos 80 e 90. Olha o pai do Sozinho em He's Casa. a grown-up. Aquele colega Tom com mau feitio dele. is big. É o Big, é o Big. Now playing at Muitos theaters já não everywhere. se lembrarão, mas Tom Hanks, o papá da América, já foi a estrela dos filmes de comédia levezinhos dos anos 80 e 90. Um dos mais bem-sucedidos e favoritos do público chama-se apenas e só Big, uma comédia de aquecer o coração sobre uma dolorosa crise de dores de crescimento. Não é um filme de porcos? Pois, esse é o outro, esse é o Babe, pois, eu estava a pensar no Babe. E ao mesmo tempo B.I.G. é também uma apaixonante história de pedofilia involuntária. O nosso convidado é produtor de cinema e fundador da Guerrilha Filmes. Já realizou vários anúncios publicitários, documentários e até séries de televisão. No cinema destacou-se com o filme gangster a Tarantino chamado Nirvana, que chegou mesmo a ter uma distribuição comercial em 2014. Entre muitos outros projetos, a desabrochar num futuro próximo, ele ocupa-se a organizar um dos eventos culturais mais curiosos que a cidade de Lisboa tem oferecido nos últimos 2 anos, chamado Cinepop. Um caloroso aperto de mão de boas-vindas a Tiago P. de Carvalho. Olá, Tiago. Olá, olá. Então, O P, ó Tiago, isto é só para quebrar o gelo. O P é quê? De putanheiro ou é de quê? é assim, Pode o ser- pau é logo a abrir. Pandaleiro, putanheiro, pires. Mas é Pires? Por acaso é o que é, não é? Não, por acaso não é pires. Não, fica no segredo dos deuses. Ok, muito bem. Então, Se vocês me sim. convidarem para um terceiro podcast, Aham. Pode eu ser que revelo, reveles. eu revelo o P. Não, eu revelo mesmo. Eu acho que isso já revelo. foi revelado em televisão. Eu revelo. Estou em Lisboa há cerca de 1 ano e a ti me confesso, só fui uma vez ao Cinepop. Que já é muito. Sabe o que quis dizer? sim. Que nunca tinha ouvido falar de Não. Cinepop, portanto já é uma vitória. Eu já ouço falar no Cinepop desde o início. Ah, bom. E o único filme que eu fui ver foi o Annie Hall. Ok. do- Então vai passar agora. do Woody Allen. Ai não, já passou. Já Já passou. passou. Já passou. Já passou. Assim com o volume. Já passou. Já passou. Olha, mas- estás a estourar mas agora tudo, vai- pá. tens uma nata. Tens uma Sabes nata aqueles agora gajos que se assim. recebem, chegam Sim, tipo, sim. "Olá, eu tenho cassetes em minha casa, podem vir." Parece aqueles locutores de música romântica que andam também. de lábios no microfone. O próximo filme é o Big, não é? Que vai ser agora em que dia que é? muito bem. Relembra, diz lá. Bem, sou péssimo com É, agora, é já, vai ser já. para a semana, é para a semana. Para a semana, ou se calhar é já amanhã, não sei. É esta semana, bro. Pronto, enquanto tu procuras aí no telemóvel para nos dizeres as datas, não é? Sim, Que isto é sim, importante, sim, sim. o Cinepop apresenta filmes que fazem parte do nosso imaginário. 11 de março. Ah, boa. Fazem parte do nosso imaginário, portanto são aqueles grandes filmes da história do cinema da nossa geração e passam-os numa sala de cinema em ecrã grande para toda a gente ver filmes que se calhar nunca viu no cinema, não é? No fundo, são filmes icónicos passados numa sala também icónica, que é o antigo Cinema Roma. Uhum. E são filmes, sobretudo, com maior enfoque na década de 80 e 90, mas pronto, também passamos dos anos 60 e 70. E no fundo, são filmes que, de todo o género, icónicos, no sentido de que ou toda a gente já os viu, ou toda a gente pelo menos já ouviu falar neles. Ok. É a única condição. Ou de alguma E- forma sim. modificaram ou tiveram um impacto na sociedade. Na história do cinema, não é? Exato, Ou são- exato. Não é tanto a ver Diz com os cultura, prémios cultura ou com as populares. nomeações. Já tiveste algum do Leone? Não, pá, este ano eu queria fazer uma coisa que não consegui porque tive dificuldade com os direitos de exibição, que era durante o ano inteiro fazer a saga Valá Leone. Não são todos os filmes Mas do olha, Leone, mas começar e acabar no Once Upon a Time in Curiosamente, America. eu acho que foi a Cinemateca que fez há umas semanas, exibiu por $1 punhado na ok. sala deles. Eles fazem também muita programação Sim, sim, nostálgica, não é? Sim, nós cruzamos ali como se fosse 2 círculos e há uma parte do círculo do Cinepop que se cruza um bocado com o círculo da, Yeah, ok. da Cinemateca. Mas na altura, em 2000, parece que agora está Eles na também moda, já não é? passaram o Indiana Jones, por exemplo, Yeah, na yeah, Cinemateca. yeah. Agora está um bocado na moda e parece que todos os
centros culturais e de espetáculos gostam de fazer cinema nostálgico, não é? Ir buscar grandes clássicos do cinema. Isto começou quando? O Cinepop Foi em começou em 2016, 2016, não no é? Mas início na de altura parece que ainda 2016. faltava, não é? Vocês foram Sim, pioneiros sabes nesta que ideia. Cá, eu pelo acho menos. que sim, eu acho que sim que fomos e acho que a minha opinião muito pessoal, acho que foi por causa do Cinepop que depois também Apareceram começaram outros, a surgir sim. outros. Mas também pode ser pura coincidência, porque eu acho que de uma certa maneira os anos 80 começaram a ficar na moda. E eu verdade, tenho um grande verdade. problema que é, enquanto toda a gente achou os anos 80 bimbos e só agora é que estão a curti-los porque só agora é que eles estão na moda, e eu sempre sim. curti os anos 80. Yeah. Então Olha, eu estou há então já 20 está a anos à espera. Está a acontecer o mesmo que os anos 90. Agora já começa a ser fixe. Vai começar a Sim. ser, os anos 90 Estão a começar a ser está fixe já outra começar a vez. ser Yeah. embrionado. Então eu estou há 20 anos com ideias que nunca ninguém gostava delas e que só agora é que estou a conseguir que elas sejam o próprio Nirvana. Vocês se virem o Nirvana, Nirvana, que para quem não sabe, que é o filme que eu É a realizei, primeira uma longa-metragem do longa-metragem. Tiago. Epá, logo a começar pela banda sonora, que é completamente 80s. A banda sonora do filme é toda, aliás, foi feita num Roland, qualquer coisa. O gajo que faz isso, ele também é doido por 80s, portanto, foi feito um Roland mítico dos anos 80 e toda a estética da banda sonora é anos 80. E se vocês virem as cores do filme, do guarda-roupa e as boquinhas, a maneira dos personagens, a construção dos personagens, tem muito a ver com aquele feeling cool de entretenimento dos anos 80. Portanto, Então, e eu por acho que não- só a partir por de agora é não que vou começar com os meus trazeres cá projetos. o sejam aceitos. Nirvana ao nosso podcast. Haveremos de falar nele então. Epá, eu agradecia imenso. Tá bem. Publicidade gratuita. Muito bem, temos de havemos de falar de trazer o Nirvana cá. Olha, Fica prometido. quais foram os três filmes com mais público que vocês tiveram no Cinepop? Foi o Padrinho, o Blade Runner. Isso foi tudo parte da primeira temporada? ou Não, não. Nós fazemos 2 temporadas por ano, mas pronto, vamos fingir que é uma temporada por ano. Portanto, Ok. no primeiro ano foi o Padrinho, ainda no primeiro ano o Regresso ao Futuro também, o Blade Runner e o Indiana Jones. Foram assim os 4. Ok. E as pessoas Que estouraram. continuam... Olha, achas Eu tenho, que as pessoas- eu sim. tenho-te a dizer que eu nunca fui ao Cinepop. Ele não sai da terrinha, pá. O Paulo não sai dali. Infelizmente por uma questão de limitação de distância. Mas é das poucas coisas que me faz ter pena de não viver na capital, percebes? Porque de resto eu dispenso. Mas agora vou dizer Agora, uma coisa. é essas oportunidades de poder ver aquele cinema que me marcou na infância e já numa idade já de jovem adulto, de poder ter... há filmes que eu só tive a oportunidade de os ver alugando a cassete VHS, estás a perceber? E que eu nunca consegui, eu não tinha idade sequer, ou nem era nascido, para os ver e ter a experiência de os ver no cinema. Epá, E o eu acho Cinepop existe exatamente por causa disso. eu acho que isso é fantástico. Isso para mim fazia-me ganhar logo o dia, estás a perceber? Vocês têm muita gente que nunca viu o filme que está a ser exibido lá. Poucas, mas às vezes é mais do que o que imaginas, porque normalmente o Markle pergunta sempre, já agora pronto, explico também que o Markle é o embaixador do Cinepop e ele apresenta todas as sessões, ou praticamente todas as sessões, ele faz uma apresentação de 5, 10 minutos, não é muito tempo, onde fala sobre as curiosidades dos filmes e a experiência dele quando viu os filmes. E muitas vezes ele pergunta: há aqui alguém que nunca viu o filme, para não fazer spoilers? Pá, e às vezes há certos filmes que até são aqueles que tu achas que toda a gente viu e tens montes de pessoas na sala a Mãozinha levantar no ar, yeah. a mão que nunca viram. Como é isto? O Markle é que vos abordou? Vocês é que foram chatear o Markle? Anda cá. Sim, Sim, claro, foi. claro, não é? Epá, mas ele é sempre um gajo. Eu Ele é podia sempre... dizer, não, o Markle é que vem ter connosco e dizer, pá, por favor, Tiago, deixa-me, eu tenho o meu tempo tão livre, tão A desocupado. postura dele é que é essa, é sempre, pá, eu sou um gajo sempre muito ocupado, pá. Epá, Eu queria poder ajudar em tudo, pá, mas não dá, pá. Ele é das raras pessoas. E ele está lá quase todos os domingos, não é? Sim, e eu estou-lhe sempre a dizer, pá, ó Marco, tu, por favor, quando não te apetecer vir, pá, não venhas. Eu quero que tu venhas, pá, mas vai passar os domingos com o teu filho ou com quem tu quiseres. Ou passear o cão. Pá, ou não fazer Uns nada, cães. coçar a micose no sofá, estás a ver? Que ele de certeza que precisa descansar. E pôr os filmes e as séries em dia, não é? E ele está lá quase sempre. E quando não está, faz questão de fazer um videozinho e de enviar o vídeo para dar o seu contributo para a causa, percebes? Então a coisa continua a correr bem, é isso? Continua a correr bem. Sim. Vocês, inclusivamente no verão,
fazem exibições dos filmes ao ar livre. Ao que é ar uma coisa livre muito chique. e exibições gratuitas. Ou seja, aí ok. ninguém paga e normalmente é sempre num âmbito um bocadinho, mas não muito, mais familiar, porque essa iniciativa é completamente financiada pela Junta de Freguesia do Arieiro, portanto eu tenho que lhes agradecer, que se não fosse eles era mesmo Não impossível acontecia. que essas sessões acontecessem, e também por isso é que são gratuitas, também seria impossível que fossem gratuitas se não fosse a Junta de Freguesia do Arieiro, e então tentamos que seja um bocadinho mais familiar, mas mesmo assim tens alguns filmes, por exemplo, nós passámos um filme do Faroeste que não é o filme de Faroeste que as pessoas se lembram logo, que é o Dois Homens e um Destino, com o Paul Newman e o Robert Redford, Claro, que é claro. um filmaço, É um filmaço, um sim. filmaço. E estava também cheio, eu achava que ia pouca gente, porque muito pouca Pois, gente não é se um dos lembra mais desse óbvios, filme. sim. Pá, mas montes de gente estava lá, e eu fico super feliz porque, pá, lá está, eu não ganho dinheiro com isto, eu tenho prejuízo com o Cinepop. A única felicidade que eu tenho é ver aquilo cheio de gente. Pá, e estás Porque a- penso, é pá, que fixe, meu, há mais gente a curtir isto Yeah. como eu. Achava que eram só 5 gatos pingados. percebes o nosso feeling aqui com o VHS, é a mesma coisa. Pois, pá, Pronto, pá, estamos eu juntos. confesso, estamos juntos. desde que o Cinepop apareceu, eu pensei, pá, nós temos que falar com alguém da organização, porque isto parece que encaixa, Pá, não sim, é? há Parece muita que gente a encaixa. dizer este cara, o Markle está a encher os bolsos com isto. Há muita gente que acha que isto é o projeto do Markle e que o Markle está rico com o Cinepop. É, pá, pois. Ele vem para a causa mesmo, e o meu primeiro objetivo era que o Cinepop fosse de graça. Só que eu para isso precisava Pois. mesmo de financiamento para Outra pagar os pergunta, direitos de exibição exatamente. e essas Como é que coisas isso todas. funciona? Eu sempre me intriguei, vocês têm que pagam uma cláusula anual, uma coisa assim, ou como é que... Não, nós temos o apoio da Câmara agora quer dizer, desde há uns meses, temos mesmo o apoio oficial da Câmara Municipal de Lisboa. Subimos nesse patamar Boa. a nível de apoios. A Câmara Municipal reconheceu-nos como objeto de mérito Podem cultural. passar o que quiserem? Não, porque isso são coisas diferentes. Ou seja, o apoio da Câmara Municipal é o espaço. O Emanuel, Ou seja, se vocês é um- passassem o Emanuel, eu ia vê-lo. Epá, um dia eu poderei passar o Emanuel. Com as calças para baixo. Ei, Emanuel. Mas eu sei, Para eu- quem eu não saio souber já o na que minha é, olhada com as pensa que é calças um em baixo. filme erótico de chabregas, ou que é o Emanuel. Mas pronto, então a Câmara dá-vos a sala. A sala, em termos mais de a direitos equipe. de exibição. Isso já sou eu que tenho que tratar com as Com as distribuidoras. distribuidoras. E é barato? E, epá, para mim não é barato, não é? Ou seja, são sempre entre 200 a 300 euros por exibição. O Ui. que significa que o bilhete no início era 2,5€, ou seja, eu mesmo assim ainda tentei ser Mais bom simpático samaritano, com o preço, sim. mas não dava Não mesmo dá. porque o prejuízo era muito, mesmo com muitas Não digam pessoas. nada, passem que ninguém- E então agora sem dizer é nada. 4€, mas mesmo com 4€ eu tenho que ter sempre no mínimo 80 e tal pessoas para Para fazer o compensar. break-even. Só para fazer o break-even. Yeah. Pá, e mesmo assim, se tu pensares 80 e tal pessoas, já é um desafio trazer 80 e Claro tal que é. pessoas. Claro que é. Tenho que fazer esta pergunta, porque a verdade é que encontrei muita gente a fazer severas críticas à qualidade da exibição dos filmes, se calhar mais no início do que agora. Sim. Pá, sim. fala em tua defesa. Existe muita gente a dizer mal de tudo, Ok. percebes? Sim. E achas que é isso? É só dizer mal por dizer Não. mal? Há coisas que até podem estar más. Eu, na E sessão que eu fui, não tenho nada a reclamar. Eu vou enunciá-las todas, mas primeiro faço só a introdução, que é, há várias coisas que podem estar más. Normalmente nunca estão tão más como as pessoas dizem, mas depois isso também depende das exigências de cada um. Eu acho que Portugal está muito com essas coisas de olha, o Cinepop é uma coisa sem dinheiro, portanto tenham pena de mim. Não, o Cinepop é o Cinepop. As pessoas vão, não é preciso estar sempre a promover essa vitimização de tudo e mais alguma coisa. Mas acho que as pessoas têm que ter um bocado de noção daquilo para o que vão. Ou seja, tu vais para um clube cinematográfico onde vais pagar 2,5€, que foi muito nessa altura, era quando o bilhete era 2,5€. Claro que tu tens a liberdade de exigires o mesmo que quando vais ao shopping para uma mega sala e pagas 6 ou 7€. Se quiseres exigir, depende da tua personalidade como ser humano, exigires exatamente o mesmo. A verdade é que a maior parte das pessoas não refilava, ou seja, era uma pequena percentagem que achava que 2,5€ era um roubo para a experiência que estavam a ter. Eu acho que para a experiência que tu estavas a ter na altura, os 2,5€ era sempre uma pechincha. Ok. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que
a sala de cinema estava a ser remodelada na altura. E então nós estreámos o Cinepop com a sala toda remodeladinha, pá, tela nova, assentos novos, pá, tudo impec. A única coisa que chegou atrasada foi o projetor. Ou seja, o projetor ainda era o antigo. Portanto, nas duas primeiras sessões, que foi o Padrinho e o Alien, o Oitavo Passageiro, foram exibidas com um projetor dos antigos, que ainda nem sequer era digital. Pá, pronto, e a imagem era pior. A imagem era pior, não só era pior... É a partir de quê? De um Blu-ray, de um DVD? Como é que... É Blu-ray. É Blu-ray, ok. Normalmente é sempre Blu-ray ou então por ficheiro mesmo digital, quase em formato DCP, ou seja, maior ainda do que a janela de Blu-ray. A única coisa que eu posso dizer é que eu sinto-me de consciência tranquila quando acho que eu ofereci um produto não só ao nível do bilhete, mesmo acima do valor do bilhete. Aí eu sinto-me, pá, depois quem quiser refilar, claro que sim. E tu tens é que dar o teu melhor. Ah, pá, e não, Claro. não consegues nunca agradar a gregos E a troianos, e troianos, percebes? O próximo filme que vocês vão exibir é o Big. É o Pig, Pig. a história de um porco. Não é nada. Um porco que pá. queria ser homem. Não é nada. Pá, é a história do Big, pá, um dos filmes mais ternurentos dos anos 80, que é tão lindo. Porquê é que vocês têm este filme em cartaz? Qual foi Pá, olha, a cena? o Big foi mesmo um dos filmes, pá, não vou dizer que marcou, porque na verdade não sei se não marcou de uma maneira racional, mas há filmes mesmo de infância que te ficam. Pá, e o Big ficou-me. O Big eu acho que é daquelas histórias que hoje em dia não seriam feitas. Eu até acho que vão fazer um remake do Big, já ouvi Eu falar. li isso algures. Mas eles porque queriam agora vão adaptar para fazer uma série, remakes não é? de tudo. Sim, Mas sim. se nós não contarmos com os remakes, há certas histórias que eu acho que é mesmo os argumentistas que andavam nos anos 70 e nos anos 80, todos gansados e bêbados, a ter ideias mirambolantes, e que na altura as coisas não eram tão... Não é que não fossem tão politicamente corretas, mas havia menos aquele abraço fascista que começa a haver hoje em dia, que é não se pode falar mal disto. Pois. Não se pode gozar, como o Aeroplano, que já passou o Aeroplano. O Aeroplano tem piadas de pedofilia Claro, pois tem. do pois primeiro tem. minuto ao último minuto. É sim, verdade. Mas não, isso é nonsense. É verdade. nunca Pronto, faria isso, o desculpa-se. Aeroplano hoje É em pá, dia. sim, estás a mas ver? é o politicamente correto. Mas tu não é? tens outras coisas em filmes que não são nonsense, em que tu tens coisas dos anos 80 e dos anos 70, pá, que hoje em dia era cortado. Aquela cena era cortada, aquela cena era adaptada, etc, etc. E mesmo a nível de imaginação, o próprio Regresso ao Futuro, pensa na família Adams. Quem é que foi o gajo que se lembrou que estava em casa e pensou, eu vou escrever uma história... De uma Afinal, acho que já família, vinha de é. uma série ou de uma banda desenhada, mas mesmo o Era gajo da havia banda uma desenhada. série, sim. Pá, são coisas do Arco da Velha que tu já, a partir do final dos anos 90, já não vês tanta assim, criatividade mirambolesca. E o Big, mesmo sendo um filme mais normalzinho, pá, também é uma ideia que até à altura nunca ninguém tinha tido. Entretanto, já tiveste muitos filmes que Parecidos, é trocar não é? de corpo, Sim, a mãe sim, troca sim, com a sim. mãe, filha, aquele com a ou Lindsay troca- Lohan, não é? Yeah. Sim, a tens Jamie Lee muitas Curtis. coisas. Pá, mas Exatamente. até à altura tu nunca tinhas tido uma história, pá, um puto que faz um desejo que é eu quero Yeah, ser eu quero grande, ser grande. e Sim, depois eu acho acorda que isso é e um desejo de adulto. todos os putos. É ser crescido e Eu ser levado a sério. identificava-me. Eu identificava-me perfeitamente com o puto. Para já Claro. devia ter a idade do puto quando vi o filme. Pá, todos, por isso é que o filme foi um sucesso. Eu não é? revi o filme agora há pouco tempo e eu pensei, estes putos na altura pareciam-me tipos grandes, percebem Sim, essa sim, sensação? sim. No Exterminador também, a gente via o puto do Exterminador 2. Pois, mas Já- mas atenção, o filme... É normal, o gajo era não, mesmo não é mais isso, o velho. Exterminador Implacável é um filme que está muito presente, sempre, Mas tu nas agora nossas vês, vidas. pá, ele já te parece um bocado puto. Claro, estás a ver? claro, Mas, mas na o- altura eu dizia, mãe, ele parece que tem 18 anos. Ele tá o miúdo parece estar naquela fase de mudança de voz, não é? No Sim, Exterminador. É... Eu O por acaso Edward nunca Furlong, senti não é? isso porque eu acho que tenho a idade do gajo. E por isso o filme estreou em 91 ou 92 e acho que tinha precisamente a idade do gajo. Sim, mas não vos acontece isso? Ver filmes que vocês viam quando era putos e quando os revêem passado 20 anos ou 15 anos ou o que seja, os putos que supostamente tinham a vossa idade parecem incrivelmente pequenos. Exato. E aconteceu-me com o Big, tanto o puto como o outro que anda com ele, aquele ruivo.
Sim. Sim, com aquele corte de cabelo, com aquele aquele corte de mullet. cabelo. O gajo parecia um puto. Aliás, eu pensei, eu se andasse na escola, aquele puto ia-me dar porrada. O ruivo. Agora E- tu e dizes, agora- agora aquele puto levava uma carga de porrada. Completamente, aquele puto é irritante, levava um chapo na tromba. Mas sabes que tu agora, se vires o Big, porque eu vi o Big, eu como tenho muitos problemas de memória, esse Eu sim também revi. eu também revi agora. Para poder sim. falar melhor sobre isso. E o filme também foi um sucesso por causa disso, não é? Que é, nós vimos como putos e tu dizes, pá, eu revejo-me completamente naquele puto, todos nós queríamos ser grandes. Mas tu vês o filme com 30 anos ou com 30 e poucos anos e reveste no gajo, no adulto, No adulto que quer voltar a ser puto, porque criança, no fundo claro. é um adulto a fazer as cenas de puto. Claro, Estás sim. a ver? E então os adultos também na altura adoraram aquele filme porque Claro, perfeitamente, ou seja, sim. eu tenho 30 e tal anos, mas eu continuo a curtir jogar pinball A casa e dele, flippers. eu estava a ver o filme É a e estava a casa dizer que um aquela tritão quer casa, ter. eu quero aquela casa. Opa, Pá, obrigado. eu tenho meu. um amigo meu que tem uma Obrigado, máquina de eu- pinball em casa e eu disse, onde é que tu compraste essa merda? Porque eu tenho um pequeno estúdio onde faço filmagens e onde guardo as coisas. E eu disse, pá, eu no meu estúdio, uma das coisas que eu quero ter é uma cena ou arcade ou flippers. E é desde o Big. O Big sempre meteu essa coisa na cabeça. Porque aquilo era a casa que qualquer puto queria ter, excêntrico, porque aquilo tem lá coisas que um puto normal não compraria, não tem dinheiro. E outra coisa, não é só a máquina de flippers ou de arcade. É o trampolim, não, meu, é é, tudo. é a máquina de Coca-Cola. ou Ah, da yeah, Pepsi. yeah, Um sim, gajo sim, ter sim. uma cena daquelas. Até parece que um afinal. frigorífico não serve, não é? Exato, Tem que ser para aquilo. quê? Não, mas é. Estamos a falar de 1988, Big, encabeçado por Tom Hanks, com Elizabeth Perkins e o Robert Loggia, os nomes mais conhecidos. Foi realizado pela Penny Marshall e foi o primeiro filme a superar a barreira dos 100 milhões de dólares de lucro, tendo sido realizado por uma mulher. Boa, então- Penny Marshall. Parabéns, Exatamente. Penny. O Josh é um jovem que deseja ser crescido a todo custo e numa noite, numa feira, encontra uma máquina de desejos Zoltar, que apesar de estar desligada, concede-lhe o desejo. Na manhã seguinte, Josh acorda no corpo de um homem de 30 anos e a sua mãe tem um ataque de pânico. Josh foge e vai ter com Billy, o seu melhor amigo. Juntos, engendram um plano até arranjarem uma maneira de Josh voltar ao normal. E o plano consiste em arranjar um emprego para terem dinheiro para alugar um apartamento e comprarem todas as coisas supérfluas que sempre desejaram. Agora, eu pergunto-me ele tinha um número de contribuinte para receber um salário? Estás- Eu, por acaso, eu pensei nisso, o gajo conseguiu arranjar emprego. Pois, Não é só o ser facilmente, epá, às vezes há pessoas que conseguem emprego facilmente. Tudo eu bem. aceitei Mas devia ter conseguido um conta emprego bancária para- Ai não, mas ele mete. Devia ter conta bancária. Ele inventa um Os avós número. tinham- Epá, mas isso não ia funcionar durante muito tempo, pá. Mas funciona porque nos anos 80, quando nada é computador, por isso é que hoje em dia tudo o que é de corrupção está a vir à baila. Porquê? Porque as finanças, para aí que há 2 anos só, ou há 3 anos, é que o sistema ficou todo Informatizaram, computadorizado. E agora exatamente. está tudo a sair. Está tudo a virar ao de está cima. Tudo a virar, mas até isso acontecer, epá, toda a gente fazia Era tudo em era só- papel. Era só ser esperto. Tu Era só um precisavas ser faroeste. esperto, estás a ver? Não havia sistema Portanto, informatizado, era tudo em papel. Nos Eh, livrinhos. eu acho que sim, que seria muito possível. Eu durante acho que este há tempo. muitas questões que o filme não levanta que no mundo real seriam colocadas. Mas pronto, né? O filme é para sonhar, não é? Exatamente. exato. Então, e neste novo emprego é o sonho, precisamente, de qualquer puto, que é uma fábrica, uma empresa que é uma fábrica de brinquedos e onde ele é um dos criativos exatamente. que passa o dia inteiro a brincar para ganhar a vida. E, epá, digam lá se isso não é o sonho de qualquer puto. Sim, Claro que sim. claro. Passar Claro o que dia sim, inteiro a brincar e ainda por cima ganhar dinheiro com isso. Ele na empresa E a desperta... reclamar, tipo, género, isto não presta, tragam um bom, ou isto tem que ser Exato, assim, exato. ossado. Ele na empresa desperta o interesse amoroso de Susan, interpretada pela Elizabeth Perkins, que o vê sexy como um Elizabeth Perkins. homem maduro. Vocês Apesar de acham a Elizabeth Perkins sexy neste filme? É pá, Epá, eu já não na- havia para aquela- adorei, meu. para aquela Epá, altura, talvez sim. queridinha, assim, e tem uns Epá. lábiozinhos mesmo, assim, de... Epá, para os eu padrões, gostei. para os Eu padrões da gostei época, talvez sim. A única cena onde ela possa ter alguma sensualidade, não é? É quando ela anda no trampolim que a saia consegue revelar algo Por mais, acaso, não mas é? até essa foi a parte que eu menos gostei. Pá. Eu acho que mesmo ela Porquê? vestida, a maneira dela olhar com aquele rabo de cavalo, eu gostei Epá, muito da cara não do rosto sei, dela. pá, ela sempre foi muito. Parece que era já muito madurona.
Mas sim, ela era mais Não era? cinzentona. Sim, ela é mais cinzentona, mais certinha e não sei o quê. Era sempre Era o uma- lado assim, uma sério. mulher- Era o lado sério. Claro, ela representa aquele adulto que passou para o lado negro. Mas o mais claro. engraçado... Esqueceu a juventude Exatamente. e que depois resgata um bocadinho dessa inocência ou dessa alegria da juventude através Ambos do... aprendem um com o outro, não é? Exato. Há ali um Mas o equilíbrio. engraçado aí dessa A gente sabe situação... o que é que o protagonista aprende com ela. não é? O engraçado dessa situação... Sabemos quem é que ficou a ganhar naquela relação. Ela ficou um bocadito, como é que se diz, tipo amoada, porque aquilo acho que não rolou muito bem. Né? Enfim. A questão é que ela foi para a casa dele com o pressuposto de que ia haver Claro. foreplay. Obviamente. Sim, sim. Não estava à espera que ele fosse um homem tão maduro e tão supérfluo, não, que isso fosse uma coisa secundária para ele. sentimental. Exato. Percebes? E que ele, quando disse que queria estar com ela, era mesmo Era estar com literalmente ela, isso. Era literalmente mas isso. tipo na galhofa, não é? E ela tipo, ficou um bocadinho, foi apanhada desprevenida. Brincar aos legos. Porque estava à espera que ele, pronto, qual era a hora em que ele iria atacar e passar a coisas sérias. Mas não, ele queria era mesmo brincadeira. Vocês não têm a sensação, tu há bocado falavas no politicamente correto, que isto era uma coisa que não ia acontecer num filme hoje? Não, eu acho que até... Porque de alguma forma está tipo a sexualizar Sim. Não, e havia uma outra coisa criança. que não ia acontecer, que era... Eu estava a guardar isso, a ver se Mais não me para a esquecia. frente, sim. Não. E agora vem mesmo a calhar, que é aquela cena de pré-sexo deles, em que ele a despe e mete a mão na mão. exatamente. Pá, e isso está feito de uma maneira... Portanto, principalmente por causa do Cinepop, tenho revisto muitos filmes antigos, não é? Então estás aí com a cultura Pá, oitentista toda fresquinha, pá, né? sim, e há muita coisa que não tem mal nenhum, mas a maneira como é filmada acaba por ser muito mais, pá, não digo sexual, mas mais intimista do que muitas coisas que nós vemos hoje em dia, até nas telenovelas, que são, pá, um gajo e uma gaja aos amassos a mandarem-se ao sofá, e aquilo é tudo feito de uma maneira tão McDonald's que passa-te ao lado. Mas depois tu tens esta cena que é tudo num plano só sem cortes, os dois em frente um ao outro. Acho que tem banda sonora, mas é uma coisa muito lá atrás. Tu ouves mesmo a respiração deles, ouves o barulho da camisa a sair. Pá, e aquilo pareceu muito mais intenso, e ele a meter-lhe ali a mão mesmo na mama, sem cortes, sem nada. Para uma criança de 12 anos estar a ver aquilo, eu acho que é muito mais forte do que quando estão a ver a telenovela todos os dias, ou aquelas séries em que é o rá e Mas o plano para eu aqui, acho que tu quando não dizes sei mais o quê. forte não significa que isso Não de é alguma mau, forma- não é mau, não é exatamente. mau, mas é mais real, é mais tipo, real. uou, eu já não lembrava nada dessa série, e quando vi aquilo fiquei mesmo naquela, uou, isto é mesmo... Pronto, Os gajos estão mesmo aqui, tu acabaste de assumir o gajo vai saltar mesmo para cima. Eu sabia que isso não acontecia, porque isto eu não não é me um lembrava do filme- filme dessa maneira. Não é um filme para 11 anos como aqueles que são feitos agora. Claro. Essa cena é que não acontecia mesmo. Vocês não conseguem ver aqui um filme do Adam Sandler, se fosse hoje, Sim. não é? Então, e há que Sim, é mas, aquele, não, mas é lá está, aquele- com aquela dose de palhaçada. Claro, é aquele do gajo, puto- epá, do porra, puto que vai para a Adam, escola. Oh Adam, tem lá calma. Qual é que É estás aquele a do falar? puto que vai para a escola e ele já é um puto que é milionário e ele tem que voltar a fazer a escola toda, está numa sala de aula com os putos todos da primária e o interesse amoroso é a professora. Como neste filme, no Big, os gajos exploram não só o love affair, como mesmo a relação de amizade entre ele e o melhor amigo. Pá, tem ali uma cena de... Pá, os gajos chateiam-se mesmo, os putos, estás a ver? Sim, Tu sim. sentes mesmo que... E faz O sentido. trato dos miúdos nos filmes dos anos 80 é muito mais realista Sim, do que hoje. E eu estou-me a lembrar, por exemplo... Então e tu de tens filmes- agora o Stranger Things que vai plenamente beber a essa fonte. Pois claro não é? que vai, mas mesmo assim acho que não é real o suficiente. Eu vou-vos dar alguns exemplos onde vocês conseguem encontrar diálogos de putos. Pá, era assim que eu falava. O Stand By Me, por exemplo. O Stand By Me, sim, O Stand sim, By que há de Me, passar em os breve no putos, Cinepop. os putos estão-se constantemente a eles gostam uns dos outros, é evidente. Mas estão sempre a gozar uns Estão com os sempre a outros. gozar e a insultar-se. E era assim. Sim, os Goonies. Era assim. Também Os tens os Goonies Goonies. também. O gordo é gordo. Olha, uma coisa nos exatamente. Goonies que hoje em dia era apagada logo. Que é O- quando o o fat gordo. shaming, não é? Quando o gordo chega lá à casa e deixa-me entrar e ele, então faz o. Como é Tem que que se chama a fazer a dança? Tem um dança da nome que eu já barriga, não sim. lembro. Pá, isso nunca seria usado agora. Ai, não, Há não. outra comédia, Bullying. O Querido Encolhe os Miúdos, que é um bocadinho diferente do Stand By Me, não é? Do Conta Comigo. Mas também esse filme, e curiosamente tem o mesmo puto do Big, o puto ruivo, também é o vizinho. Pois é o é, vizinho. pois é.
Ah pá, aquelas picardias, aquela discórdia constante entre putos, também está tão bem feita Sim, nesse sim, filme. Este filme teve nomeado para 2 Oscars, melhor ator e melhor argumento. O Tom Hanks Certeza. não ganhou o Oscar, Já viste? mas ganhou o Globo de Ouro. Boa. Este filme, Este- este este filme é filme- melhor do que nós achávamos. Diga-me uma coisa. Este filme para vocês é um filme de culto? Epá, o que é um filme de culto para ti? Epá, um filme de acho que culto se calhar para não. Um filme de culto para mim é, por exemplo, A Coisa do Carpenter. É um Sim, filme de culto. sim. Isso também é Agora, para mim. Agora, eu gosto deste filme, sem dúvida, o Big, eu gosto do filme, é um filme que me marcou, é uma referência para mim. Não é um filme que eu tenha visto muitas vezes, mas sempre que o vi gostei de o ver. Eu acho que houve uma altura que a SIC passava-o muito. Eu não sinto que seja um filme de culto. Eu também não. Mas eu também não acho sinto. que é um mau filme por não ser, percebes? Não será dos primeiros filmes deste género que uma pessoa se lembra e que mais guarda no coração, sim, não sem é? dúvida, sem dúvida. Mas epá, a cena do piano, por A exemplo, cena do piano é a cena mais é um icónica de todo o clássico, filme, não é? é um clássico e toda a gente se lembra dessa cena e adora essa cena e o próprio Zoltar, não é? Eu tenho-te a Máquina- dizer, o filme é de 88 e em 86 houve o Space Shuttle que explodiu, não é? E o com Jean-Michel uma Jarre... escola lá dentro, não era? Sim, Com sim, uma sim. professora. Uma professora, sim. Sim. E o Jean-Michel Jarre tinha um videoclipe, que eu agora já não sei se era o Oxygen 4 ou algo do género, em que ele usava também o pod dele, era com as teclas iluminadas. Ah, E sim, aquela sim, sim, cena, sim. aquela Sim, cena... é meia lua. Exatamente, era tipo oval, era uma... Não era o- como se fosse uma capa... Pronto, estamos em sintonia. Tá Já não é tudo mau. identificado, sim. Já não é E mau. afinados. E então, aquela cena do piano com o Robert Loggia e o Tom Hanks a tocarem, sempre me remeteu para essa cena do Jean-Michel Jarre. Sempre, sempre, sempre. E eu pá, gosto de pensar que há ali alguma influência naquela cena. Epá, tinha a ver com a estética da era, não era? Claro. A música, os Epá, não era muito sintetizadores, estava comum. tudo ligado. Entretanto, eu acho que por causa do filme começaram a aparecer pianos papéis, não é? Em shoppings e cenas assim nos anos seguintes. Não tem essa Pá, ideia. eu Tipo, não sei. Eu pelo menos cá não me lembro de ver pá, isso. eu lembro- Hoje em dia há muitas dessas cenas em Claro, que tu interages. agora sim, mas- agora não. Mas houve uma Na vaga altura de não sei. coisinhas dessas nos anos seguintes e era sempre, é um piano como no Big. Como no Big, E mesmo sobre isso, em 2016, por exemplo, o Tom Hanks foi ao Stephen Colbert. né, Eu no vi talk show. isso. E eles Eles refizeram a cena, mas foi em 2013 no Jonathan Ross, Oh, que ele isso. destapou um piano gigante e começaram eles lá a fazer, Exatamente. a repetir o número. Estava lá a Sandra Bullock também. E depois eles começaram a fazer os chopsticks, que é aquele tan 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 tan. A abrir as pernas. A abrir as pernas. E chegou à última nota e a Sandra Bullock, eu não vou abrir mais que isto. Em 2016, o Tom Hanks foi ao Stephen Estava de saias, não sabes? Estava de saia, estava ok. mini saia. E olha que foi ao limite da saia, digo ao já. limite. Ele foi ao Stephen Colbert agora mais recentemente e eles fazem lá um sketch onde o Tom Hanks encontra o Zoltar lá nos arrumos e desta vez o Tom Hanks pede ao Zoltar para ficar mais novo porque isto de andar aos pulos num piano dá-lhe cabo das ancas agora. O Zoltar fica um bocado ofendido quando o Tom só lhe dá uma moeda pequena na máquina, ao que ele responde: gastei o resto a produzir o That Thing You Do, Tudo por um Sonho, que para quem não sabe é um filme que o Tom Hanks produziu e realizou em 96. Que ele é produtor de uma banda Yeah. tipo Beatles. Sim, não Não é? sei, eu nunca vi o filme, mas pelos vistos acho que o filme foi um mas, flop. mas o filme vê-se muito bem. O filme, eu já vi Pronto. o filme e vê-se muito bem. Epá, daqueles filmes de sábado à tarde. O que é que vocês acham que o Big tem a ver com a saga Hunger Games? O quê? Pera lá. Não, Sim. o que é que Deixa-me tem a arregaçar ver? as mangas. O que é que tem a Qual ver? o que é que tem a ver? Vá, não, se calhar Qual é o elo de vou ligação, referenciar. ó? Qual é o elo de ligação entre o Big e o Hunger Games? Opá, não sei, surpreende-me, por favor. Pá, é que nem É consigo- nem o amanhã argumentista, dá o argumentista Gary Ross o mesmo. é o mesmo, mas que neste caso aqui, aliás, o Gary Ross no início da saga Hunger Games escreveu e realizou. Aqui ele co-escreveu em parceria com a irmã do Steven Spielberg. Ok. Como é que se chama?
Anne Spielberg. Então, é um Anne Spielberg. o Big, Parece que é um sim. nome inventado. Isto agora vou copiar uma piada do roast do James Franco, que é: eu sou Steven Spielberg, tenho uma irmã. Não tens nada. Tenho sim, ela chama-se Anne Spielberg. Yeah. Foi o primeiro nome Quando que estás me a veio à pensar, cabeça. ela chama-se Anne Spielberg. Já o filho toda a gente se lembra, que é o Max Spielberg, não é? Não, eu tenho um filme Por que causa do chama-se Regresso ao Futuro, sim. Max Spielberg. Acho que uma das cenas também mais marcantes é aquela já muito próxima do final, que é a cena da despedida, em que Sim, o ele Josh, olhar para trás. sim, é o muito Josh triste, se sim. despede da Susan e as roupas dele vão ficando cada vez mais largas, né, à medida que ele se vai Na- embora. Ele Quando é que ela diminuiu. olha, ele quando é que- ela olha, ele já está pequenino, não é? Já Já está pequenino. pequenino. Aquilo é quase tipo os Gremlins, Epá, não e é? depois Como ele ainda a partir diz de uma que horas é que o coisa. desejo acontece? Diz uma coisa que também lá está, é realista e que hoje em dia se calhar apagavam essa frase. Que é, Pelo menos na look minha me- cabeça look não tem me mal up. nenhum. In 10 years, ou uma cena assim, estás a ver? Não, é 7 years, não é? então, pois é, Ou até ele seja, fazer 18. ela diz mesmo só o limite, estás a ver? Claro. Pá, e que é uma coisa, lá está, claro que sim, meu, na vida real era isso, pá, eu curto bué, não é liga-me daqui a 25 anos, Claro. quando é o mínimo que eu tenho que esperar para que não seja presa. Pronto, pelo menos respeitou a lei. Exato. Mas o filme termina muito triste. Com uma nota triste, sim. É muito triste. Tu ficas com a sensação que eles nunca mais te vão ver na vida. E não é necessário. A gaja pode ir sair com o puto. Podem ir comer um gelado. Sim, mas já está, mas o filme também não pode ser assim tão incorreto, não é? Não, mas tinha que explicar. Há sim. uma história do Exterminador 2 que é mesmo verdade, não é mito urbano, porque entrou foram a tribunal. O puto, a professora, o puto tinha uma professora para lhe dar. É obrigatório, os putos, quando estão em Serem filmes, têm que ter acompanhados. uma tutora e Ok. uma professora que lhe vai dando aulas, porque eles têm que faltar, Tem que às faltar aulas. às aulas, ok. E o puto teve um caso com a professora. Ixi. Teve um affair, meu. Mas A ele é mesmo. professora Ele era apaixonou-se bué pelo puto. Estás a falar no No do puto Edward, mesmo. o Edward Furlong, não é? Exatamente. Eles tiveram a fé. Só espero que ela fosse boa. Pois, Epá, vês? pois, Mas é aí está, vês? É a tal questão, não é? Como Faz é uma toda a mulher, diferença. como o puto é que é o homem, Já não é? não tem. Já não tem mal nenhum. Eu tive uma namorada que tinha alguma diferença de idades de mim. Não era assim muita, mas era o suficiente para. Apanhar a fase de transição. Ela Sim, ficou mais são tipo- velha, são ela para chegou aí- aos 18. São tipo 6 anos. Ok. Mas ela tinha 19 ou 20 Ah, sim. E E, é tu o ainda, e tu ainda tinhas. e eu tinha 25. Pá, isso. Não quero chegar a essa cena do pai, que é. Eu sabia que o pai olhava para mim e na cabeça dele dizia: andas a montar a minha menina. Mas pronto, então aqui a minha ideia era nós termos então uma sidequela do Big, onde nós acompanhávamos a trágica história da família do Josh, não é? Quando o pequeno desaparece sob estranhas circunstâncias. Um spin-off. Era um filme, era um spin-off que acontecia, que contava Sim, a mas história daquele período. da família enquanto o puto não estava lá. Que deve ser um Ou- thriller, e- é um e thriller depois- mesmo. Exatamente, eu estou a imaginar uma coisa tipo Gone Girl. Gone Girl ou Gone Baby Gone. Não é? Ou Gone Baby Gone, exatamente, porque tu tens. Epá, esta história é no mínimo estranha, quer dizer, um dia aparece lá um gajo em casa adulto que entra lá e que foge Com as roupas do marido. Epá, isto é intrigante, pá, é Yeah, intrigante. Ou no pior dos cenários dava um filme do David Lynch. E ela por exemplo. está sem saber do filho durante no mínimo um mês. Não Eu sei, acho Ou quanto então é que- quanto- eles, é pelo menos um eles mês ficavam tão felizes de o ver que nem queriam saber mais nada. Oh, mas que isso é isso só o fim, depois, isso isso é o não fim. Mas a história exatamente. toda. A Eu estou a história dizer toda, antes. a mãe torna-se alcoólica. Quanto tempo é que vocês acham que dura o Big? Eu acho que é um mês. É, Não pá, pode ser. eu acho eu acho que é tem que ser mais mais. um mês. Eu também acho que é Porque ele mais. recebe um salário, ele tem que receber pelo menos um Não, salário. mas ele não é? recebe semanal e diz lá no filme. Ah. E nos Estados Unidos há muito esse hábito de receber Pois um é, salário que ele semanal. recebe tipo sempre $150 e fica doido, não é? Mas eu arrisco até 2 meses, vá, no máximo. Pronto, então temos aqui, Sim, eu também acho que era no máximo uma história de 2 2 meses de uma família em sofrimento. Em sofrimento. O estranho desaparecimento do miúdo. Epá, pronto. Porque as é uma gajas ideia. nos anos 80 não eram tão fáceis ao ponto de passado uma semana irem logo para a cama, Então não não é? era. Então ela tu é és logo na tolo. primeira festa. Pois Ela é claro. logo no cocktail, no primeiro cocktail. Ela diz logo: olha, então bora aí dar uma volta. Claro. E ele gajo está na limusine e ela: tu não me dás atenção. E o caralho. Epá, aquilo era os Estados Unidos, Paulo, não era em Portugal. Nos anos é? 80 é que Os anos, era. os anos 80 deles são os nossos 2010. Parece que as gajas estão a ficar outra vez muito puritanas, pá. É Não é? verdade. Há um double indemnity. Há qualquer coisa, pá. Eu sei que existe o Tinder, ok? Não, eu acho que existe a mais hipocrisia, que É capaz, sim. É do género. Exatamente. ela, Ajuda-me. existe mais liberdade, mas
tem que se meter um véu ainda É isso. mais grosso. A máscara do é que antes. mais- A máscara é tem mais que ser densa. mais densa. Mas pronto, se jogares o jogo. Don't hate the player, hate the game, estás a ver? Ok, está certo. Pronto, olha, vamos agradecer aqui ao Tiago. Aliás, não. Eu é que agradeço a vocês. Tiago, quais são os próximos filmes que vão estar no Cinepop e quais são as datas? Os próximos, esses já Diz são aí no poucos, instantinho. porque É o esta Big? te- É o esta Big este temporada- domingo, não é? Esta temporada é menor, sim, é o Big no dia, isto já aqui à mão, Ah, ok. é o Big no dia 11 de Março, depois será A Mosca, do Cronenberg, no Boa, dia 25 de Março, a seguir será um dos meus favoritos, Epá, o Big Lebowski, Eu adoro o Big Lebowski. no dia 8 de Abril, É um filme que eu gosto muito. e terminamos com o anime dos animes, que é o Akira, no dia 15 de Abril. Ok, então vá. Obrigado, Tiago, por ter estado cá no podcast. Obrigado a Vais vocês pelo voltar. convite. Vou voltar, convidem para falar do Nirvana, se faz favor, que eu preciso de publicidade. O filme Ok, Gangster está garantido, português. está garantido. Nirvana. Gangsters. E até à próxima. Obrigado, amiguinhos. Tchau, Bye bye. Tchau, tchau.